Estamos na jornada do perdão, muito aprendizado, muito gosto por esse tema. Muitas pessoas tendo um encontro com a sua realidade. Muitas pessoas se dando conta do quão importante é que elas sejam livres, livres. E para serem livres, elas precisam decidir, dar uma oportunidade para a sua própria capacidade de ser livre. Especialmente nós que contamos com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus Cristo, nós temos as portas abertas para vivermos uma realidade nova com o Senhor. Somos humanos, nos ferimos, nos machucamos, ferimos a outros, machucamos a outros, somos humanos. Ponto. Falar que somos humanos já significa dizer que nós somos finitos, limitados e que somos capazes de fazer coisas terríveis contra outra pessoa. Sim, não adianta fugir, não adianta negar de reconhecer que o ser humano é propenso ao mal. Ponto. O ser humano é propenso ao mal. Por fatores que estão simplesmente explícitos e implícitos na sua própria natureza, na nossa própria natureza. Ser humano é ser assim, frágil, limitado, equivocado. Isso não é colocar o ser humano numa condição de lixo, de alguém sem valor, de alguém sem moral, não, mas é a reconhecer a matéria humana, né, como quem precisa muito daquilo que Jesus Cristo falou. Vigilância. É preciso sempre vigiar naquilo que a gente faz, naquilo que a gente diz, porque nós somos propensos para o mal. Ponto. Quando eu digo isto também, eu estou ancorada em exemplos para te contar de pessoas sensacionais, pessoas incríveis, mas que cometeram erros, crimes, pecados absurdos. Pensa em Davi. Era um garoto, bonito, uma graça de menino. Foi escolhido para ser o rei de Israel. Porque era uma graça. E porque era corajoso, porque era determinado, porque era focado, porque era temente a Deus. Um garoto sensacional. Mas que num dado momento da sua vida, deixou de vigiar. Os seus desejos carnais falaram mais alto. Estava num lugar de vulnerabilidade, em lugar de estar cumprindo seus compromissos, como naquele período, seu compromisso de guerra, como rei. Ele cobiça uma mulher que não era a mulher dele, faz sexo com uma mulher que não era a mulher dele, mas muito pelo contrário, era mulher do amigo ou de um dos homens de confiança. Deita com Batseba, vendo o que tinha acontecido, como fora a situação tão longe, ele dá um jeito de mandar matar o marido daquela mulher, pensando que isso ficaria somente entre ele, Batseba, e o que acontece? O cara ficou cego. Ele se esqueceu de quem é Deus, que Deus tudo vê, tudo sabe. E ele era tão temente ao Senhor. Ele já havia vencido batalhas no nome do Senhor. Ele não era um qualquer, ele era o homem que foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel. E justamente porque tinha o coração em Deus. Mas olha o que faz uma pessoa que tem o coração em Deus. Comete uma barbaridade como estas. E não adianta você e eu dizermos assim, jamais faríamos isto. Faríamos. Só não cometeremos coisas semelhantes se nós permanecermos vigilantes em relação à nossa própria vulnerabilidade.
Se permanecermos cuidadosos com a nossa própria humanidade, com as nossas fragilidades. Não adianta. Eu posso estar falando para uma mulher que tem uma, uma ideia moral a respeito de si mesma incrível. Pode ter um conceito moral sobre ela mesma de uma maneira assim que ela não abre mão. Posso estar falando para um homem que é categórico em dizer: eu não cometo e não cometerei tal pecado, porque isso não está em mim, isso está fora de mim, fora de cogitação. Cuidado, tenha muito cuidado, porque nem nós, muitas vezes, sabemos exatamente quais são as nossas vulnerabilidades, as nossas carências. Nós só temos uma maneira de evitarmos que cheguemos a fazer coisa horrível como fizera Davi e tantos outros. Se nós vigiarmos em Deus, se nós nos ancorarmos vigilantes em Deus, essa é a única maneira de nós estarmos mais seguros. Fora disso, é vaidade, é presunção e ponto. Estou dizendo tudo isso para você considerar que quem errou com você, errou. Mas por que, Darleide? Não tem motivos. Meu Deus, o motivo está em ser humano. O motivo está em que cada um tem o caráter que tem, porque é humano do jeito que é. Porque se nós não fazemos o que o outro fez, não fazemos hoje, mas nós não sabemos do que faremos daqui para frente, se nós incorrermos no mesmo erro que outros cometeram, que foi de se afastar, deixar de vigiar em Deus, de estar em Deus, ponto. Aquele momento vivido por Davi, ele não estava em Deus. Ele deu lugar à sua carne, o seu desejo, a sua vontade, a sua vaidade, o seu prazer, ele pensou somente em si. Então, digo isto por dois motivos. Um, para que você olhe para o indivíduo que lhe fez mal e reconheça que fez mal, porque gente que deixa de vigiar, gente que não está em Deus, gente que não vigia a si próprio, delineando para si mesmo o seu caminho pela graça de Deus, de modo a evitar tragédias para si e para os outros, é assim. Dá no que dá. Faz o que faz. E não adianta você se descabelar, não adianta você querer virar o mundo de cabeça para baixo, não adianta você querer morrer, não adianta. O ser humano é um ser humano capaz de fazer coisas horríveis.